Olá para todos, meu nome é Genilce Cunha, sou psicóloga e eu venho falando para vocês aí já 2 encontros sobre as emoções. O objetivo vai ser falarmos sobre as emoções e ao final falar sobre regulação emocional, que é algo muito importante no processo de psicoterapia. E para se fazer a regulação emocional, eu utilizo essa régua das emoções, que eu já falei para ela lá no primeiro vídeo, né? Como que eu utilizo a metodologia que eu desenvolvi para utilizar com esta régua das emoções. Então, as emoções, elas são inatas e elas são adaptativas. O que é inatas? Todos nós nascemos com uma bagagem genética já com essas emoções. E não só o ser humano, mas também alguns animais. O que vai diferenciar o ser humano dos animais são os sentimentos. Os sentimentos, ele já vai ser um processamento a nível de pensamento das emoções. Por exemplo, eu estou andando tranquilamente na rua, de repente aparece um cachorro bravo, eu levo um susto, o medo me toma, é o medo, tá? Mas aí, de repente, eu penso, calma, Genilce, você precisa se acalmar, ele é o cachorro do vizinho, você sabe qual que é, o vizinho está com ele está usando coleira, você está protegida. Então, nessa hora, eu consigo processar a minha emoção medo, que se torna um sentimento de medo de ser atacada pelo animal, mas também eu consigo desenvolver o sentimento de tranquilidade, eu consigo me tranquilizar, eu consigo regular a emoção medo, tá? Então hoje a proposta é que nós vamos falar de cada uma das emoções e sobre a função adaptativa delas. Então a primeira emoção que nós vamos falar vai ser do amor. Olhem, observem a régua das emoções. Vocês estão vendo que ela é dividida em amor e alegria. Depois vem o medo, a raiva, a tristeza e o nojo. Então, amor e alegria são emoções agradáveis de sentir. Todas as emoções são muito importantes. Não adianta nada eu estar numa situação de perigo sentindo alegria. Vocês concordam? O que eu vou fazer? Muito feliz numa situação de perigo. Eu não vou conseguir me proteger. Tá? Então, por isso que as emoções são adaptativas. Então, nós temos emoções agradáveis de sentir e emoções desagradáveis de sentir, que são o medo, a tristeza, a raiva e o nojo. Essas emoções, por que elas são desagradáveis de sentir? Alguém acha bom sentir medo? Bom, pessoas que assistem filme de terror gostam, né? Dizem que dá uma adrenalina. Mas eu não estou falando desse sentido, eu estou falando no sentido de você passar por uma vivência de medo, como hoje está acontecendo em função da pandemia, e o medo tem sido uma emoção que ela está muito ativada em toda a população mundial. Mas nós vamos falar do medo depois. Hoje eu vou iniciar então com a emoção amor. Para que serve a emoção amor? Qual seria a função adaptativa dela? Bom, o que acontece? O ser humano, ele é a espécie animal que tem um filhote, que é o filhote que leva mais tempo para se tornar maduro, para poder ter independência. Então, a natureza precisou desenvolver essa emoção amor, que é uma emoção para que os pais ficassem juntos, né, o casal ficasse junto para cuidar do bebê humano. O bebê humano, ele é tão complexo que a gente pode dizer que 4 mãos são insuficientes para cuidar de um bebê. Se vocês forem pensar num bebê que está dentro de uma casa em que temos 2 cuidadores, eu vou utilizar a palavra 2 cuidadores em respeito aí às possibilidades de formações familiares. Então pensem, se esse bebê tem 2 cuidadores, que são aqueles que são responsáveis pela sua manutenção, em algum momento esse bebê vai para a escola, depois em algum momento ele estará com um outro cuidador para que os seus pais possam trabalhar e sustentar a casa e a família.
Ou seja, o bebê humano, ele vai precisar de socialização. Então o amor, a função adaptativa primordial dela foi fazer com que um casal, né, se unisse a fim de dar perpetuação à espécie e que se mantivesse juntos para cuidar deste bebê. Nós temos que pensar a nível do homem primitivo. A nossa espécie, ela vem evoluindo ao longo do tempo. Então pensem no homem primitivo. Como que uma mulher gestante ou com outros bebês para cuidar poderia sair para caçar? Então o que ela fazia? Ela ficava geralmente cuidando dos filhotes, né? Enquanto o pai, ele ia para a caça. Nesse período que ele ia para a caça, a mulher ela se tornou coletora. Então ela ficava cuidando dos bebês enquanto o homem ia para a caça e voltava também para casa trazendo o alimento. Então vocês têm que pensar na função amor nesse sentido. E o que ela vai despertar? Ela vai despertar a formação de vínculo, a formação do apego. Um bebê, quando nasce, ele vai se apegando à sua mãe, aos seus pais, já desde a gestação, quando ele já começa a reconhecer o som da voz de sua mãe, de seu pai. Quando esse bebê nasce, não é? Ele vai estar inserido num contexto de afeto, num contexto de acolhimento, onde vai ser necessário que esse apego se dê. Então é isso, por hoje nós falamos sobre a emoção amor. Da próxima, nós vamos falar sobre a emoção alegria. Então, conto com vocês aí nos próximos encontros.